tributária, justiça fiscal e sustentabilidade, perspectivas ambientais com impostos seletivos e fundo de compensação. O objetivo é discutir com os instrumentos fiscais como podem ser estruturados para promover justiça socioambiental, desincentivar práticas poluidoras, compensar desigualdades regionais e garantir segurança jurídica à transição ecológica. Solicitamos que subam ao palco as seguintes autoridades: o professor da Universidade do Rio de Janeiro, senhor Sérgio André Rocha. A procuradora da Fazenda Nacional, senhora Fernanda Schmidt Menegatti. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal e do Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência, senhor Darlan Barbosa. Senhor Breno Vasconcelos, sócio da Maneriche e Vasconcelos Advogados. Para moderar este painel, convidamos a doutora Leila de Moraes, chefe de gabinete da AGU. Depois desse painel, será servido o almoço a todos os nossos convidados. E lembrando que à noite também será servido o jantar a todos os nossos convidados. Aí a gente vai controlar aqui pelo tempo, tá? Pedimos, então, que possam buscar os seus dispositivos. Nós estamos com a programação um pouco apertada. Nós temos um cronômetro aqui nas telas, logo na frente dos dispositivos, onde os senhores e senhoras poderão controlar esse tempo. Com a palavra, a doutora Leila de Moraes, nossa moderadora. Obrigada. Obrigada a todos. Bom dia, quase boa tarde. Tenho que, em primeiro lugar, agradecer muito a toda a equipe do Instituto Global, em nome do meu amigo Sóstenes e também em nome da Ana, que foram assim muito importantes, a Fabiana também, muito importantes nesse processo de organização deste evento. Agradecer aos nossos painelistas aqui presentes por atenderem, né, ao nosso chamado. Oi? Voltou. A AGU tem muito orgulho de fazer parte desse evento e de consolidar essa parceria. Como a gente viu hoje, nós assinamos um protocolo de intenções que nos permitirá trabalhar ainda mais próximos, né, com o Instituto, nessa agenda que é tão importante da sustentabilidade. Bem, mas nós vamos aqui discutir nesse segundo, né, encontro que o Instituto organiza no âmbito dos preparativos para a COP30, a gente vai falar sobre os instrumentos fiscais e tributários para a sustentabilidade. E a gente chamou aqui alguns especialistas que são muito importantes, pessoas muito reconhecidas nesse processo de discussão dos mecanismos tributários, sobretudo agora que a gente tem a nossa nova reforma, né, tributária, a nossa lei complementar, que trouxe instrumentos muito importantes, às vezes controversos, né, na visão de determinadas pessoas, mas isso que é importante, é fazer o debate sobre esses instrumentos. Nós temos aqui hoje, eu tenho a honra de receber o nosso professor Sérgio, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um professor importante na discussão do direito tributário, muito reconhecido, ele faz parte de várias instituições nacionais e internacionais, e ele vai dar uma palavrinha aqui conosco sobre isso. Nós temos também aqui o doutor Breno, que é um advogado também renomado na área tributária e vai também trazer as suas contribuições sobre sobre o imposto seletivo, né, nesse painel. Nós temos aqui também a doutora Fernanda. A doutora Fernanda, assim como o doutor Breno também, né, fez parte dos grupos de trabalho que discutiram muitos instrumentos da nova reforma tributária, né, e a doutora Fernanda é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e vai nos ajudar nesse debate, também trazendo o olhar pelo lado público, né, do setor público, acerca desse instrumento. E nós temos aqui, do DF Previcon, nosso querido Darlan,
né, o doutor Darlan Barbosa. Ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal e do Conselho Deliberativo da Previcom. Não é isso, Darlan? Então, muito obrigada a vocês. Eu queria começar passando a palavra já de imediato ao professor Sérgio, porque eu acho que a gente não tem tempo a perder, né, já que nós estamos aqui para ouvi-los. Posso falar ali daqui? Por favor. Bom, prefiro sempre falar de pé. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã para a gente tratar de um tema tão importante. A gente basicamente não tem tempo, então eu vou só saudar os meus amigos e minhas amigas aqui de painel. E como eu estou falando primeiro, eu vou tentar deixar as bases para o que, né, vocês podem explorar melhor depois, né? Eu sei que a gente tem, diante da COP30, um foco nas discussões ambientais, mas como a gente está falando de ESG, né, eu acho importantíssimo a gente entender qual o papel do direito financeiro e do direito tributário no contexto da sociedade contemporânea. Sempre eu dou aula na UERJ, da graduação ao doutorado, e sempre que eu estou começando uma turma de graduação, a primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos, para as minhas alunas, é o que elas acham e eles acham que vão estudar. Né? E as respostas são sempre, né, razoavelmente repetidas, né? Números, contabilidade, matemática, né? Todas coisas que geram uma certa reação negativa, né, nas pessoas que procuraram uma faculdade de Direito. E aí eu começo a explicar, falo assim, olha, não. Né? Direito tributário ele tem a ver com a superação de desigualdade social. Direito financeiro tem a ver com a superação de desigualdade de gênero. Direito tributário e direito financeiro, finanças públicas, tem a ver com superação de desigualdades de raça. Tem a ver com defesa do meio ambiente. Né? O direito financeiro e o direito tributário eles estão inseridos completamente no contexto da administração de todos os problemas que são os grandes desafios do século XXI. Então, é muito importante, quando a gente está discutindo temas como o que a gente trouxe aqui hoje, a gente ressignificar o que significa tributação. A tributação está relacionada a uma tentativa de superação dos grandes desafios que temos como sociedade organizada no século XXI. E dentro dessa perspectiva é que a gente tem que entender, e como o nosso painel está relacionado à reforma tributária, o papel da reforma tributária quanto a isso. Porque no curso da reforma tributária, dos debates sobre a reforma tributária, a gente teve, né, uma preocupação, não vou dizer que excessiva, mas uma preocupação centralizada, principalmente nas discussões sobre o IBS, a CBS, a nova tributação do consumo, e isso fez com que se tivesse uma leitura muito parcial do que foi a reforma tributária que a gente aprovou. Eu tenho chamado a atenção que a Emenda Constitucional 132, ela traz como um dos grandes protagonistas, né, da alteração constitucional, algo que o ministro Jorge Messias falava aqui antes, o princípio da justiça tributária. Então, quando a gente olha, que sempre foi um princípio que permeava o sistema tributário nacional, mas que agora tem uma dicção explícita no parágrafo 3º do artigo 145 do texto constitucional. A Emenda Constitucional 132, pela primeira vez, lá nos parágrafos 9, 10, 11, né, do artigo 9º, vai falar na utilização do direito tributário como instrumento de superação de desigualdades de gênero. Algo que seria impensável 10, 15, 20 anos atrás. Então, a reforma tributária, ela dá perspectiva principiológica, da perspectiva dos fundamentos do sistema, ela consolida um movimento que se iniciou em 88, mas que agora ganha nova expressão na Constituição. E um grande exemplo disso é também a formalização, no parágrafo 3º do artigo 145, do princípio tributário de defesa do meio ambiente. Junto com a justiça tributária, a defesa do meio ambiente é certamente um dos grandes protagonistas da reforma tributária. Nós que estudamos direito tributário, nós sabemos bem que a Constituição brasileira ela tem uma especificidade que a gente não encontra em outros textos constitucionais, que é essa excessiva disciplina da matéria tributária, que em algumas questões atrasa o nosso debate,
mas que em outros aspectos coloca a gente na vanguarda. Eu não consigo imaginar que haja qualquer outra Constituição no mundo onde haja a previsão explícita da defesa do meio ambiente como um elemento de orientação do direito tributário. Né? E isso vai ser um desafio para nós, porque a gente tem que entender o que significa isso. Né? O que significa, porque quando a gente olha, e é interessante a gente observar que esse parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, na sua nova redação, ele basicamente não foi debatido durante a tramitação da reforma tributária. Estava todo muito preocupado, né, com o IBS, o split payment, o cashback, essas novidades e tal, mas o parágrafo 3º ele ficou ali, ninguém discutia, ninguém entendia, e agora, quando a gente olha, por exemplo, a redação, né, desse parágrafo 3º, ele diz: o sistema tributário nacional deverá observar o princípio da defesa do meio ambiente. Vejam, eu tenho hoje na Constituição um dispositivo que diz que o sistema tributário nacional, ele não está falando de IBS, CBS, não está falando do imposto seletivo, é falando do sistema tributário nacional. Todo o sistema tributário nacional tem que ser orientado pela defesa do meio ambiente. E mesmo sendo um princípio, ele não coloca na redação como algo que se deva buscar, que não, ele diz, deve observar, ou seja, é uma obrigação do sistema tributário nacional observar. A gente não sabe hoje ainda qual é o alcance efetivo desse novo dispositivo, porque ele obviamente se direciona ao legislador. Então veja, hoje se eu estou criando um regime diferenciado qualquer, um benefício fiscal qualquer de imposto de renda, e ele tem externalidades ambientais negativas, a meu ver, é inconstitucional. Porque eu tenho claramente na Constituição um dispositivo que diz que o sistema deve observar a defesa do meio ambiente. Né? O meu grande ponto de interrogação hoje, inclusive, é qual o efeito disso. Ou seja, em termos temporais, né? Isso tem um efeito somente prospectivo para a legislação futura, ou, como o dispositivo também se direciona ao intérprete, eu vou ter que olhar para toda a legislação que se encontra em vigor e reinterpretar ela à luz de um princípio que hoje deve ser observado pelo sistema tributário nacional. Já me passaram aqui talvez uns 7 minutos, e nós tínhamos combinado de 5 a 8, e eu sempre digo que eu tenho um hábito terrível de cumprir o tempo que me é atribuído. Com isso, com pesar, né, já que o tema é interessantíssimo, eu vou encerrar minha fala por aqui, né, em respeito ao pessoal que vem depois, e tendo a oportunidade, ao final, a gente retorna para tentar aprofundar e fazer debates. Não fale isso, fique à vontade, professor. Aqui a gente tem que deixar claro, essa é uma expressão que a gente jamais usa. Fique à vontade, o professor. As pessoas estão começando a almoçar e eu estou aqui falando coisas sobre a reforma tributária. Né, vamos ouvir todo mundo e qualquer coisa eu volto no final com tremenda alegria. Eu agradeço de novo o convite para estar aqui, manhã fantástica, e fico à disposição na sequência, a gente tendo tempo para falar um pouquinho mais. Muito obrigado. Obrigada, professor. O senhor sabe que eu estou aqui cumprindo um papel super complicado. Eu não falei no início, mas eu vou revelar. Porque, na verdade, quem era para estar aqui fazendo essa moderação era o nosso queridíssimo Leonardo Alvim, né? E depois era o Luciano, que é um colega da AGU também lá em Minas. E ontem à noite nós soubemos que eu ia ter que moderar. Então, eu estou aqui ocupando o lugar de uma pessoa que é expert nesse assunto e colega de vocês. Agora eu queria passar a palavra para o doutor Breno. Vamos ouvi-lo e, logo em seguida, a gente passa a palavra para os outros participantes. E vamos deixar para a gente fazer as perguntas ao final para tentar otimizar, certo? Quer falar daí? Tá ótimo. Eu prefiro falar também aqui em pé. É o mal de professor também. Enfim, eu sou advogado, Leila. Aliás, está cumprindo magistralmente bem seu papel, então, muito obrigado. Obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui com todos e todas. Eu tenho uma apresentação e eu pretendo ser muito rápido nela. O professor Sérgio já lançou as bases, então, naquilo que já foi dito, eu vou pular aqui rapidamente. Tem um passador, por favor? Ou eu peço para... Oi, obrigado. Opa. Bom, eu começo minha aula na graduação lá no INSPER. Como eu sou de uma escola que alia Direito e Economia,
eu começo a aula de graduação um pouco diferente. Lá no INSPER, professor Sérgio, os alunos já chegam querendo falar de economia e números e tudo mais. E aí, a minha pergunta, que por coincidência é muito parecida com a sua, bom, qual é o papel do direito tributário? Qual é o papel do tributo? E aqui está a minha primeira pergunta. Qual é o papel do tributo? O tributo serve a um instrumento para arrecadar recursos para que o Estado realize suas políticas públicas. Ninguém tem dúvida disso, é a criação do Estado fiscal para não ter que saquear o outro Estado, o outro soberano, e submeter as pessoas à escravidão. Agora, o tributo também, ele uma vez instituído, ele induz comportamentos. Esses dois exemplos da foto são ótimos, adoro mostrar isso. O da esquerda é uma foto de uma construção que se encontra isso nas ruas do Reino Unido. São construções com as janelas fechadas por tijolos. Por quê? Porque no Reino Unido, antigamente, existia um tributo sobre propriedade que era cobrado em função do número de janelas. Então as pessoas foram lá e cobriram suas janelas. As outras construções são muito comuns em Paris. Você vê também em função de um tributo sobre propriedade. Era cobrado o tributo em função do número de andares habitáveis do local, exceto o telhado. Então as pessoas construíram quartos e parte de habitação no telhado das casas. Então é isso que eu queria... A ideia é, pessoas reagem a incentivos. O tributo, esse foi um debate muito forte na reforma tributária, é que os nossos tributos atuais sobre o consumo, eles são extremamente distorsivos da atividade econômica. Por quê? Porque eles não são neutros, eles são cumulativos, eles são cobrados na origem. Tudo isso para dizer que os tributos atuais induzem agentes econômicos a, por exemplo, se estabelecerem num determinado estado para poder gozar de um benefício fiscal, ainda que aquele estado não tenha vocação para a sua atividade econômica. Esse foi um debate muito profundo durante a reforma tributária. E por isso eu trouxe essa ideia, que a reforma tributária debateu muito a ideia de neutralidade. Os tributos, e especialmente os tributos de modelo IVA, não criarem distorções econômicas, trazendo a não cumulatividade plena e a tributação no destino. E aí as vantagens do modelo IVA estão colocadas ali, e os benefícios esperados, eu confesso que não vou ter tempo de desenvolver isso um pouco mais. Agora, se de um lado, a tributação no destino, que é a que nós teremos a partir de 2027 com a CBS, e a partir de 2029, a transição para o IBS, essa tributação no destino, ela mata uma política muito comum que estados e municípios se acostumaram a ter no país, que é essa concessão de benefícios fiscais para atrair investimentos para o seu território. Com base nisso, e aqui um pequeno quadro comparativo, essa concessão de incentivos de forma unilateral gerou uma guerra fiscal imensa, uma race to the bottom, então vários estados concedendo cada vez mais benefícios e tendo cada vez menos capacidade de arrecadação. A reforma tributária veda a concessão de incentivos fiscais, exceto aqueles previstos na Constituição, e também essa tributação no destino torna inútil a concessão de benefício fiscal, porque não adianta mais eu conceder benefício fiscal, sendo que o tributo é cobrado no destino e não mais na origem, na produção. Além disso, aqui fazendo um comparativo, pronto. No modelo atual, como eu disse, nós temos um problema de falta de transparência, porque conceder o benefício fiscal, você mata, você tem uma dificuldade depois de acompanhar o quanto essa renúncia tributária repercutiu em termos de retorno para a sociedade, e a reforma tributária busca evitar que isso aconteça. Com qual ideia? E essa é uma ideia trazida pensando aqui para esse evento. Como os estados não poderão mais conceder benefícios fiscais, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Lá no artigo 159A da Constituição, ele foi incluído, e é o seguinte: a União vai entregar para estados e Distrito Federal recursos bilionários. Então, o primeiro recurso, a primeira quantia é de 8 bilhões de reais em 2029, e a partir de 2043, nós estamos falando de 60 bilhões de reais por ano.
que a União entregará para estados e Distrito Federal, para que os estados e distrito possam investir em obras de infraestrutura, em fomento a atividades produtivas e o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação. Agora, o que foi colocado também na Constituição, como o professor dizia? Esse foi um vetor da reforma tributária, a defesa do meio ambiente. Olha lá, no 159, parágrafo 2º, foi previsto que a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional priorizará projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução de emissão de carbono. Então, eu saio da lógica de conceder benefício fiscal e passo para a ideia de concessão de incentivos financeiros, orçamentários, e condicionados, e claro, trazendo aqui a priorização para projetos sustentáveis. Esse é o primeiro ponto. E aí, sendo aqui bem rápido, trazendo o imposto seletivo mencionado pelo ministro Jorge Messias, que professor Sérgio e eu temos um embate já conhecido, que eu entendo que o imposto seletivo é um típico tributo de natureza extrafiscal. Diferentemente do tributo de natureza eminentemente arrecadatória, eu entendo que ele tem natureza extrafiscal. Por quê? Porque a finalidade dele é de proteger o meio ambiente e a saúde, que são dois valores constitucionais. Então, se ele se presta a isso, esse vai ser o controle de constitucionalidade do tributo, assim como se faz o controle de constitucionalidade de outros tributos de natureza extrafiscal e regulatória. E aqui, só para fechar um pouco essa ideia do imposto seletivo, ele tem o seu fundamento, pelo menos além do artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, ele já encontrava fundamento nesses 3 artigos da Constituição Federal que tratam do meio ambiente saudável como um direito social, como um princípio da ordem econômica. É profundo isso. É um princípio da ordem econômica no mesmo patamar do princípio da livre iniciativa e um dever do Estado, o meio ambiente saudável. Aí nós tivemos a construção do imposto seletivo pensada para alguns bens e serviços supostamente prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Por que eu digo supostamente? Porque tem controvérsia. Lá na Lei Complementar 214, foi prevista a incidência do imposto seletivo sobre esses 7 bens e serviços. Em relação a veículos, embarcações e aeronaves, a Lei Complementar deu ao Poder Legislativo a possibilidade de modular as alíquotas do imposto seletivo de acordo com critérios ambientais. Pegada de carbono, eficiência energética, reciclabilidade de materiais em relação a veículos. E embarcações e aeronaves também poderão, está lá no artigo 420 ou 21 da Lei Complementar, embarcações e aeronaves de baixa emissão de carbono também poderão sofrer a incidência do imposto seletivo a uma alíquota reduzida. Agora, por que eu digo supostamente? Porque tem uma questão controversa. A lei complementar não previu a incidência do imposto seletivo sobre os veículos, os caminhões. E caminhões, especialmente caminhões movidos a diesel, são altamente poluentes. Então, aqui tem um problema, trazendo aqui a fala do professor para a minha. Será que esta previsão respeita aquela previsão do artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, que diz que o sistema tributário observará, deverá respeitar o meio ambiente saudável? E aí, fechando, eu já falei muito mais do meu tempo? Já. Fechando e acabou. Carbon Tax. Nós temos uma janela de oportunidade para regulamentar o imposto seletivo como um verdadeiro Carbon Tax. Como isso? O Carbon Tax não é um tributo sobre qualquer bem ou serviço. Ele olha para a emissão de dióxido de carbono. Os veículos já têm todo o aparato preparado dentro da legislação para tributar os veículos como se o imposto seletivo fosse um verdadeiro Carbon Tax. Os bens minerais ainda não. E aí existe a janela de oportunidade de fazer essa convergência
entre as exigências de carbon tax do mundo, inclusive para evitar os cross-border adjustments, que a União Europeia vai implementar, o Canadá vai implementar, para pensar, então, que extrações de minerais com baixa emissão de dióxido de carbono podem ser, inclusive, isentas. Essa é a ideia. Aqui eu trago, eu deixo isso para depois para todos vocês. É um artigo em que a gente fala da reforma tributária ser um vetor de ESG e, por fim, outros 2 artigos da Constituição. Opa, já fui para o obrigado. Outros 2 artigos da Constituição que também tratam da defesa do meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigada, Breno. Não, está ótimo, perfeito. Obrigada, viu? Doutora Fernanda, por favor, pode vir falar? Muito obrigada por participar aqui conosco, Fernanda. Aqui. Uhum. Sim. Bom dia, pessoal. Agradeço imensamente o convite. Cumprimento a todos os colegas participantes. Eu vou seguir a linha do professor Sérgio André e tentar falar de forma mais breve possível. É interessante como essa palestra ela acabou se desencadeando, né? Porque a minha apresentação ela conversa de uma forma muito próxima, não só pela proximidade do tema, mas como a forma como a gente pensou a questão do direito tributário como um instrumento de realização de políticas públicas ambientais. E aí, o que eu gostaria de colocar para vocês é que existe a Emenda Constitucional 132, de 2023, ela promoveu a famosa reforma tributária estruturante da tributação sobre o consumo. Mas o que eu queria chamar a atenção, fazendo um recorte muito pontual, é que ela foi além disso quando nós falamos do imposto seletivo. O imposto seletivo ele é considerado o grande vetor de promoção, é o grande instrumento de materialização da reforma tributária pela perspectiva da sustentabilidade ambiental. Mas, olhando a emenda constitucional com bastante atenção, nós vamos identificar ao longo dela uma preocupação muito evidenciada com a sustentabilidade ambiental. E, então, é por isso que eu falo, a sustentabilidade ambiental para além do imposto seletivo. O imposto seletivo é um dos instrumentos, mas não é o único previsto pela Emenda Constitucional 132. Aqui, no parágrafo 4º do artigo 43, é um grande exemplo. Existe uma norma constitucional autorizando o tratamento tributário diferenciado a partir das desigualdades regionais. Vem o parágrafo 4º e traz expressamente a previsão de que, sempre que possível, a concessão de benefícios tributários para promover desigualdade regional deverá considerar critérios de sustentabilidade e redução das emissões de carbono. Vejam bem, nós temos uma norma, de uma diretriz, dizendo em redução de emissões de carbono na Constituição. Isso é um avanço gigantesco, isso é prova do nosso compromisso com o valor meio ambiente, refletido, então, democraticamente, por força dessa previsão constitucional. E o que isso significa na prática, né? A questão da eficácia de regras dessa natureza. Nós, certamente, ao conceder benefícios daqui para frente, vamos ter que observar, dentro da possibilidade de fazer distinções pela perspectiva ambiental, esse comando constitucional e, possivelmente, revisar eventuais benefícios já concedidos no seu prazo, desde que não sejam por prazo certo e determinado. Então, é uma diretriz, é um comando muito claro relacionado à preservação do meio ambiente que vem esculpido na Constituição Federal. E, daqui para frente, eu acho que a gente sempre vai ter que pensar todas as regras que nós vamos relacionar com a questão de para quem serve essa previsão normativa, né? Ela não está no corpo do texto em vão. E o grande mote, realmente, eu concordo com o professor Sérgio André Rocha, é a orientação do sistema tributário nacional a partir da diretriz de proteção, de defesa do meio ambiente. Se antes nós tínhamos, de fato, instrumentos para perfectibilizar a proteção ambiental, e aí muito bem revelado, o próprio artigo 5º da Constituição Federal pode ser citado como um grande exemplo, ao lado de artigos do 170, o 225, o 43, mas agora nós temos no sistema tributário nacional indicando que o direito tributário é uma ferramenta em prol, a favor da construção de um sistema tributário ambiental. Então, esse artigo ele é revelador e ele é
a diretriz que deve orientar as nossas atuações a partir de agora. Sim, eu entendo que na instituição de um tributo é o princípio da defesa do meio ambiente que deverá ser levado em consideração. Na construção das nossas políticas públicas, há uma nova vertente, há uma nova diretriz que deverá, sim, ser considerada, tanto para a concessão de benefícios tributários, mas na própria instituição do benefício, na própria instituição do tributo, como política pública tributária. E entendo que desafia a constitucionalidade, regras que não venham a cumprir essa observância. Indo adiante, a gente vê sustentabilidade ambiental numa diretriz prevista, por exemplo, para elaboração de alíquotas do IPVA, falando em impacto ambiental. E todas essas regras que eu estou colocando aqui, elas estão previstas na Constituição Federal, demonstrando a importância que essa vertente tem como valor social, como valor de proteção para orientar a tributação no Brasil. Quando a gente fala dos fundos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é deslocar a transferência de recursos, não mais por intermédio de tributação, e sim por intermédio de financiamento, de valores repassados, nós temos aqui uma diretriz relacionada à aplicação desses recursos. Se o Estado vai alcançar valores financeiros para determinadas atividades, há uma diretriz constitucional muito clara, falando que esses recursos eles devem levar em consideração ações de sustentabilidade ambiental e, mais uma vez, redução de emissões de carbono. Eu estou falando do texto constitucional. Está escrito no texto constitucional uma preocupação muito premente com a questão ambiental de uma forma antes que não havia. O artigo 225 só reforça que, em relação aos novos tributos criados, IBS, CBS, deve-se manter o diferencial competitivo de uma forma de uma tributação menos rigorosa em relação aos tributos de baixa emissão de carbono. E, depois disso, nós vamos encontrar no artigo 92b o tratamento tributário favorecido dispensado à Zona Franca de Manaus, e o que está por trás da Zona Franca de Manaus também é o artigo 43. Então, mais uma vez, deixando muito claro que com os benefícios tributários ofertados àquela região, eles devem ser sustentáveis pela perspectiva ambiental, eles devem ser comprometidos com a emissão de carbono, e aqui gera uma reflexão se o benefício concedido no final da tramitação do PLP 68, que originou a Lei Complementar 214 de 2025, concedendo tratamento tributário diferenciado para o refino do petróleo naquela região, se ele observa, de fato, essas normas constitucionais. Então, aqui me parece que nós já temos uma margem para provocar uma regra prevista na Lei Complementar 214 de 2025 a partir da perspectiva ambiental. Se a desoneração do refino de petróleo na Zona Franca de Manaus é compatível com o princípio da defesa do meio ambiente, com as emissões de carbono, com essa preocupação relacionada à sustentabilidade ambiental. E aí nós chegamos no imposto seletivo, que é o grande coração desse debate, dessa apresentação, desse resumo de como foi o tratamento dispensado na reforma tributária para a questão ambiental. E aí vem o imposto seletivo. O imposto seletivo é um imposto que incide sobre o consumo de bens e serviços elencados, selecionados pela prejudicialidade à saúde ou ao meio ambiente. É um imposto regulatório, é um imposto que quer inibir comportamentos, tanto do consumidor, desincentivando a consumir aqueles bens, ou da perspectiva de quem os produz, buscando uma produção de forma mais sustentável. É um tributo regulatório, é um tributo que, então, inibe comportamentos, ele quer interferir, ele não é um tributo neutro, ao contrário de CBS e IBS, ele quer, sim, interferir nessas decisões, é um tributo cumulativo, é um tributo de natureza extrafiscal, ele tem uma finalidade de combater externalidades negativas, tem uma previsão de que essa política pública deverá ser avaliada a cada 5 anos para ver se ela está cumprindo as finalidades a que ela se propõe, que realmente é combater externalidades negativas, e com base nessas regras, e é importante que se diga também, é um tributo de natureza preponderantemente extrafiscal e, por certo, ele não se despe, ele não se afasta da sua natureza arrecadatória. Nenhum tributo ele é despido dessa natureza de também arrecadar. Esses valores arrecadados eles vão ser compartilhados, repartidos com estados e com municípios, à semelhança do que acontece hoje com o IPI. E nessa linha, a partir dessa carta em branco ofertada pela Constituição Federal, que deu parâmetros para a construção desse imposto,
que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, a Lei Complementar 214 de 2025 elencou quais são esses bens da vida que vão se sujeitar à sua incidência. E, nessa perspectiva ambiental, há uma diretriz pela sua incidência sobre veículos, embarcações, aeronaves e bens minerais extraídos. Toda a regulamentação do imposto seletivo deve ser feito por força de lei complementar, à exceção das suas alíquotas, que virão por lei ordinária. Em relação aos veículos, há um desenho muito claro de quais são os critérios, pela perspectiva da sustentabilidade ambiental, que vão nortear a sua cobrança. Em relação aos bens minerais extraídos, isso está em fase de construção, mas acredito, assim como o professor Breno, que a forma como vai ser desenhado esse modelo, essa construção das alíquotas, vai poder ter um reflexo e vai poder nos dar mais controle em relação a quais são os critérios que se quer desincentivar, inclusive pela perspectiva da emissão de gases poluentes, promovedores do aquecimento global e por conta do efeito estufa. Muito rapidamente, eu acho que são essas as considerações. Agradeço a oportunidade. Todos nós temos muito mais a falar sobre o tema, afinal, todos nós estudamos com muito afinco essa matéria, né? No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós realizamos o assessoramento jurídico do Ministério da Fazenda em matéria tributária, portanto, acompanhamos bem de perto a construção do PLP, que originou a Lei Complementar 214. Fizemos assessoramento do Ministério da Fazenda na regulamentação agora da lei ordinária e, possivelmente, depois, do decreto que vai materializar, né, o imposto seletivo e todas as demais regras no ordenamento jurídico. Obrigada pela oportunidade. É isso. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada, viu? Uma aula maravilhosa, viu? Gente, isso aqui é um desafio, né? Fazer um resumo de tudo que eles estudaram esse tempo todo, desse jeito, não é simples. Me perdoe pela restrição do tempo. Doutor Darlan, por favor. Muito obrigada por estar aqui conosco, é um prazer. Vai ficar aqui também. É um desafio, eu acho que está, professor Sérgio, 2-0 aí, hein? Agora é o desempate, é a Leila que desempata, como é que é, né? É um prazer estar aqui também, agradeço o honroso convite, o sócio, todo esse movimento, né, global, ESG na prática. Eu estou aqui também agradecendo o convite, doutor Arnone. Eu estou aqui em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal e também em nome da classe contábil. Nós, da contabilidade, estamos muito atentos a todos esses movimentos, porque eles fazem parte do nosso cotidiano e fazem parte de um desafio que perpassa todas essas discussões, que é como colocar em prática todas essas discussões, trazer para a realidade, mensurar e assessorar as empresas e os nossos empregadores e os governos em relação a como mensurar todas essas mudanças, evidenciar isso de uma maneira que esteja disponível para o mercado, para os reguladores, para o governo e até mesmo assegurar que aquelas informações elas são fidedignas, são legítimas e são base confiável para a tomada de decisões, inclusive implementações de políticas públicas, né? A gente viu aqui nas belíssimas explanações dos colegas que muitos desses princípios colocados aqui, eles já estão presentes na nossa legislação, né? A defesa do meio ambiente, o direito de você preservar o meio ambiente de uma maneira sustentável para as próximas gerações, e todas essas questões de que o tributo tem que cumprir uma função social de promover o combate, né, ou a equalização de desigualdades e todas essas questões. Isso já foi muito bem levantado, explanado pelos meus antecessores aqui, e eu venho falar da perspectiva da importância, né, todo esse arcabouço e linguagem, mudança que a reforma tributária tem, dentro desse contexto também de sustentabilidade, e como isso tem impactado mudanças globais que têm chegado no Brasil. O Brasil ele é vanguarda, né, na adoção de normas para a evidenciação desses movimentos de sustentabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade, há 20 anos atrás, editou a NBCT 15, num esforço de instituir um balanço social com requisitos mínimos para evidenciar ações de sustentabilidade, ações que promovam ali o desenvolvimento sustentável, a proteção ao meio ambiente e social. E dentro desse
período, né, foram muitos avanços implementando, mas com as mesmas dificuldades que a gente vê na fala dos colegas em relação a você ter princípios claros, norteadores, e que nem sempre se aplicam na realidade, porque muitas vezes a realidade se impõe ou o interesse se impõe. A gente vê mais um movimento em relação à reforma tributária e movimentos globais também de encarar essa questão ambiental de uma maneira realmente efetiva. A contabilidade é a linguagem dos negócios, ela é a linguagem dos negócios entre empresas e também entre governos. Os mecanismos, agentes de financiamento, eles têm que se amparar em informações que são confiáveis, e toda a estrutura normativa global, e no Brasil também, na vanguarda, trazendo as normas, por exemplo, S1 e S2 de sustentabilidade, que já foram traduzidas, estão sendo implementadas pelos reguladores, CVM, Banco Central, SUSEP, implementando maneiras de enfrentar o desafio que é como mensurar, evidenciar e assegurar que as informações relativas à sustentabilidade, a ESG, e elas são reais, tanto em relação aos impactos nos negócios, que diz respeito o quanto uma ação ou deixar de tomar medidas em relação a uma gestão de risco, em relação às questões ambientais, vão impactar os negócios, fluxo de caixa, sustentabilidade dos negócios, mas também em relação a como as políticas públicas e o próprio governo, né, a gente viu na fala aqui do CNJ, falando de medidas que os tribunais estão tomando efetivas para se tornar tribunais verdes, reduzir a emissão de carbono, reduzir o uso de papel e tantas outras iniciativas. E a gente tem aqui uma grande sinergia, né? Iniciativas como essa, né, do Instituto Global, em que vem provendo instrumentos para que essas ideias, esses ideais, sejam colocados em prática de uma maneira efetiva. Isso é uma parte de todo esse processo, e vem a contabilidade, os profissionais da contabilidade, para mensurar isso e dizer, olha, realmente isso aqui está acontecendo, nós podemos evidenciar de uma maneira clara para a sociedade, e mais ainda, né, dentro da nossa construção aqui normativa, a própria asseguração dessas informações são feitas por empresas e auditores independentes que, de uma maneira similar com os instrumentos financeiros, asseguram que aquela informação ali ela é fidedigna, ela é real e é uma base sólida para a tomada de decisões. O desafio é implementar isso, sim, na iniciativa privada, em todas as nuances. A gente tem aí, a gente está falando de instrumentos financeiros sustentáveis, já temos visto isso se tornar realidade. A lei do Patem vem aí dizendo, olha, a concessão de transações tributárias, elas têm que observar esse princípio, né, e projetos e iniciativas que compensam essa questão ambiental, mas nós temos também um desafio para os próprios governos, e não só cobrar e verificar isso na prática das empresas, dos empreendimentos, mas também no governo como um provedor de um bom exemplo. De dizer, olha, eu estou exigindo de você, dos negócios, porque isso é pesado para os negócios, e uma preocupação dos contadores, quando vem trazendo isso para a realidade, é como isso vai impactar os negócios, porque quando nós falamos em sustentabilidade, nós também precisamos falar de sustentabilidade dos negócios na perspectiva de que os negócios precisam permanecer ativos para gerar emprego, renda e tributos para que possa financiar corretamente todas essas políticas. Então, precisa ter um equilíbrio, né? E o agente dessa engrenagem que traz isso para a realidade, para a prática, são os profissionais da contabilidade. Nós, como sistema, Conselho Federal de Contabilidade, CR6, estamos empenhados não só em conscientizar os profissionais da contabilidade, que são o primeiro canal entre o empresário e essas novas realidades, quer sejam tributárias, quer sejam realidades de sustentabilidade, mas também de sensibilizar os governos em relação à sua própria atuação e da maneira como eles vão se relacionar. Temos que ser parceiros nisso. Os negócios precisam ser sustentáveis, os governos precisam ser sustentáveis, e o papel do governo é também dar o bom exemplo. É mostrar que é possível fazer, desbravar caminhos, iniciativas como essa da sociedade civil com o Instituto Global e tantas, a Frente Parlamentar e tantas outras iniciativas louváveis, elas vêm em complemento a tudo isso. Para quê? Para que a gente consiga colocar isso na prática, para que isso seja uma realidade dentro dos negócios, dentro dos projetos, na hora de criar políticas públicas, na hora de criar incentivos
incentivos fiscais ou incentivos de desenvolvimento na hora de fazer a repartição ali desses fundos de desenvolvimento, desculpe. Então, o papel central do profissional da contabilidade e dos conselhos de contabilidade em fomentar, sensibilizar, capacitar e fomentar esse debate e promover ambientes em que essas discussões possam partir, talvez ali de um nível muito alto, de discussões ainda sem um contato físico, né, um contato real com a realidade do dia a dia de empresas e governos. O papel do contador é esse, pegar toda essa sistemática ali, todo esse arcabouço e trazer para uma realidade prática, não só para os clientes, mas também para a sociedade em geral. A contabilidade, como eu disse, é a linguagem dos negócios. E ela está mudando, os negócios estão mudando, então a linguagem também tem que mudar. Por isso temos nos preparado, nos capacitado, e estamos participando de debates e tentando entender e ajudar na efetivação, não só da reforma tributária, de todos esses novos conceitos e maneira de ver o tributo, mas também como isso chega na prática, no dia a dia, nos negócios e na vida das pessoas, né? Eu acho que é uma boa luta, é uma boa briga, é um bom combate, né? E eu quero chegar no fim desse combate junto com todos vocês, dizendo assim, olha, eu combati uma boa luta, um bom combate, completei a carreira, guardei a fé e cheguei lá no final e disse assim, olha, estou bem satisfeito porque a gente conseguiu contribuir com algo e um propósito muito maior do que nós mesmos, que é essa função, né, de garantir a sustentabilidade, de garantir o futuro para as próximas gerações, para as nossas famílias e por tudo que virá depois de nós. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Muito obrigada, doutor Darlan. Bem, como a gente pôde observar, a gente está tratando aqui de um instrumento inovador, né? No primeiro que a própria reforma, quando ela traz e coloca na Constituição Federal essa questão muito direta, né, de a gente ter que observar os princípios da proteção do meio ambiente e da sustentabilidade, que, na verdade, é muito maior que só o meio ambiente, né? A sustentabilidade ela tem um tripé econômico, social e ambiental. Então, quando a reforma inova e traz esse elemento para a Constituição, eu acho que a gente está falando de um outro patamar, sabe, de legislação nacional, que inova para dentro no Brasil, mas eu acho que inova para fora também, né? Se a gente for olhar as normas internacionais e de outros países, eu acho que a gente está trazendo essa inovação de uma forma muito poderosa, né? E aí a gente fica também preocupado e refletindo assim, qual a efetividade que vai ser dessa inovação tão grande. Assim, é o primeiro passo que a gente deu, a gente está no âmbito das reflexões e discussões sobre como esses mecanismos vão ser operados, como as próprias alíquotas não estão definidas ainda, não é verdade? Mas eu queria fazer uma discussão, trazer aqui com vocês e pedir para nos ajudar numa reflexão sobre isso, da efetividade do imposto. Fala do imposto seletivo. Será que, para esse fim de desestimular eventuais posturas, condutas danosas à saúde, danosas ao meio ambiente, ele é tão efetivo ou mais efetivo que outros impostos? Não sei, por exemplo, o IPI. Como que essa, né? Eu queria que vocês ajudassem a gente nessa reflexão. Uma outra reflexão aqui é sobre a lista, né, que o professor Breno trouxe daqueles bens que estão ali elencados. Ela não é exaustiva, é bem restritiva. Inclusive, ele falou dos veículos, que não incluem os caminhões. Como que foi essa discussão? Vocês acompanharam? Era uma lista maior, ela diminuiu, teve um lobby muito forte para se retirar alguns setores. Olha a provocação. Mas eu queria ouvir um pouco os especialistas aqui sobre isso, para a gente aprofundar um pouco mais o tema. Pode começar, professor? Começar, professor Sérgio? Posso começar? Bom, já estou olhando ali o relógio para me atribuir de novo aqui um tempo. Eu acho que a sua provocação é exatamente sobre o que a gente não sabe ainda. Qual vai ser... Porque o que a gente pode concluir aqui é que a gente já tinha antes uma Constituição ambiental bastante avançada e agora a gente passou a ter uma Constituição tributária ambiental avançada, né? Então, com diretrizes. Agora,
o que os diversos atores vão fazer com essas diretrizes, é óbvio que há situações que estão postas. Então, se a gente pegar da apresentação da Fernanda, quando ela fala, por exemplo, do IPVA verde, né, a gente tem decisões que já foram inseridas na Constituição. Então, isso é o dado, né, o próprio imposto seletivo, que eu acho que... E aí, daí, talvez, eu já tinha debatido o assunto tanto com a Fernanda quanto com o Breno, né? E quando ele fala, que o Sérgio André discorda de mim, não é que eu discordo, é que eu não vejo o imposto seletivo sendo efetivamente utilizado com a sua potencialidade de instrumento de combate a externalidades ambientais negativas e sendo mais utilizado como instrumento de arrecadação. Então, dentro dessas suas possibilidades, me parece que o imposto seletivo ele vai acabar sendo mais um instrumento de arrecadação do que propriamente um instrumento de controle às externalidades ambientais negativas, até porque isso requer um ônus argumentativo muito grande, que é a pergunta que você colocou. Por que esse sim e o outro não? O imposto seletivo ele traz para nós um desafio que eu acho que os teóricos do direito tributário ainda vão ter que tentar resolver, porque, historicamente, impostos no Brasil eles eram signos de capacidade contributiva. Então, a razão de você pagar um imposto é porque aquela materialidade que a Constituição previu presume que existe capacidade contributiva. O imposto seletivo ele tem uma origem distinta, porque ele não necessariamente ele é estruturado em cima da presunção de capacidade contributiva, ele é estruturado em cima da noção de que está sendo realizada uma atividade que prejudica a saúde ou o meio ambiente. E ele tem, então, e aí eu volto para a sua provocação inicial, o princípio de defesa do meio ambiente, ele tende a tensionar com outros princípios. O próprio princípio da capacidade contributiva, que é uma face da justiça tributária. Porque, eventualmente, a indução que você tem que dar em direção a um meio ambiente mais saudável pode ir no sentido oposto da capacidade contributiva, porque você pode ter que, eventualmente, dar um incentivo para quem deveria pagar imposto, né? Ou, então, você vai tributar mais alguém por conta da diretriz ambiental, quando a capacidade contributiva de quem está sendo tributado não é necessariamente superior. Então, e aí eu volto para a sua provocação original, qual é a efetividade disso tudo? Não sei qual é a efetividade disso tudo. Vai depender, como eu disse antes, de como as instituições vão trabalhar com esses mecanismos que estão dados. Então, a gente tem um grande desafio para o Poder Legislativo, o quanto que o Poder Legislativo vai trazer para o contexto do debate de toda e qualquer alteração da legislação tributária, um debate ambiental, um debate de efeitos ambientais. Eu não sei. E mais, assim, o quanto que esse princípio vai refletir na forma de interpretar o direito tributário, por exemplo, do Poder Judiciário. O quanto vai refletir na forma de interpretar o direito tributário pela própria Receita Federal. Então, infelizmente, e aí terminando com não sei bem responder a sua pergunta, não sei qual vai ser a efetividade disso tudo. Eu sei que existe um instrumento que está colocado e que muita coisa pode ser feita com ele. O que efetivamente as instituições vão fazer com esse arcabouço que foi trazido para a Constituição, a gente vai ter que ver e aí nós vamos ter que ajudar. Eu acho que o nosso papel nesse momento é ajudar a construção desse papel que a defesa do meio ambiente vai vir a ter no futuro. Obrigada, professor. Professor Breno, quer complementar? Bom, não sei se Fernanda quer falar antes. Deixa, eu posso... E aí depois eu fecho? Eu falo. Tá bom. Fazendo um recorte especificamente sobre o que você perguntou em relação aos bens que foram selecionados, de fato, o imposto seletivo ele não observa o princípio da capacidade contributiva, ele não tem esse foco, ele é um imposto indireto, ele vai tributar de forma mais acentuada quem tem menos capacidade contributiva, ele é um imposto regressivo, ele vai incidir de forma mais pesada em quem tem menos capacidade contributiva, que são as pessoas mais pobres. Isso é fato, isso é da estrutura do imposto seletivo. E quer me parecer
que, ao elencar quais seriam os bens que seriam gravados pelo imposto seletivo, a questão da capacidade contributiva, da regressividade que é própria do imposto seletivo, foi levada em consideração. Nós estamos num caminhar, nós estamos começando a perceber a tributação pela perspectiva da sustentabilidade ambiental e de proteção da saúde. Então, nós estamos indo passo a passo. Então, houve muita discussão quais seriam, por exemplo, esses bens, no sentido de iríamos ou não incluir plásticos. Estamos preparados para essa tributação neste momento, ou isso é um caminhar e vai ser incluído lá na frente, sempre via lei complementar? Porque essa lista que traz quais são os bens que vão se sujeitar em senso imposto seletivo, necessariamente vai vir sempre por lei complementar, não se admitirá a medida provisória, por exemplo. Então, nós estamos num processo de construção. Então, não há como, de antemão, ampliar o rol de bens que vão se sujeitar, porque a política pública ela vai ser construída aos poucos, em conjunto com a sociedade, em conjunto com os operadores do direito. A questão dos caminhões, me parece que houve uma opção política por não tributá-los, porque é o principal modal de transporte do Brasil. Nós não podemos negar esse fato, isso é uma realidade. Então, a tributação ela seria muito mais prejudicial nesse momento do que benéfica, mas não significa que não pode ser reavaliado e incluído no momento futuro. Essa foi uma opção política, né? E é importante que se diga que nós não fazemos juízo valorativo dessa opção, nós analisamos pela perspectiva jurídico-tributária. Havia possibilidade de exclusão? Parece que sim, né? E, por fim, eu gostaria de dizer que nós temos que ter muito cuidado com a nossa postura como operadores de direito. Vocês já ouviram falar de regras, de normas, enfim, que não pegam, que elas não saem, que elas estão no papel, mas regras são apenas regras, não é dada uma efetividade a elas. Eu acho que nós estamos num momento em que a gente pode construir uma reforma tributária prática, efetiva, para um futuro sustentável. Mas vai depender do nosso comportamento de agora. Como nós vamos ler esses princípios constitucionais, essas regras muito fortes previstas na Constituição Federal, na Carta Máxima que nós temos de diretriz para formular políticas públicas tributárias. Então, o nosso papel é de extrema relevância, porque me parece que é a partir dele que nós vamos dar, sim, eficácia social a essas normas. Então, o nosso comportamento como operador de direito deve refletir no fim que nós pretendemos alcançar, que me parece que é a sustentabilidade para uma perspectiva global e não só ambiental. É isso. Professor Breno, então. Eu estou alinhadíssimo aqui com vocês. Eu queria fazer um complemento. A gente está falando o tempo todo que o imposto seletivo lá antigamente, o primeiro tributo sobre consumo no mundo foram os impostos seletivos. O imposto sobre sal era um imposto seletivo, porque era um imposto sobre um consumo de um produto de baixíssima elasticidade, que se usava na Idade Média. Era um imposto, era seletivo. Eles foram se tornando, foram se modernizando, foram beneficiados pela teoria do Pigou, né, a teoria piguviana, de incorporar ao preço do produto a externalidade causada à sociedade. Então, essa foi uma ideia lá de 1920. O Cecil Pigou pensou isso, e o imposto seletivo ele foi se tornando esse instrumento hoje moderno. Quando a gente olha para a experiência internacional, os países que têm impostos seletivos, eles olham para o imposto seletivo como política pública. E aí entra um dado que eu acho que é muito relevante para nós. Se é um instrumento para realizar política pública, é diferente do imposto de renda, do IPTU, que é meramente arrecadatório. Se o seletivo é um instrumento de política pública, ele tem que atender ao artigo 37, parágrafo 16 da Constituição, que exige, eu já escrevi isso algumas vezes, que exige a análise ex ante e a análise ex post. Qual é a lógica disso? A análise de impacto regulatório. Eu identifico uma situação, a doutora Fernanda estava justificando, não ela justificando, mas lembrando a justificativa que foi dada para não tributar o caminhão. Tá bom, essa foi uma opção. Essa é uma boa política pública? Não fazer incidir o imposto seletivo sobre o caminhão? Bom, vamos avaliar. E avaliando, você corrige o rumo. Decidimos tributar os bens minerais. Esta foi uma boa opção? Eu entendo que não. Porque o bem mineral pode ser o ferro, minério de ferro, pode ser usado tanto para
produzir armas, que são, ao meu ver, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, gabaritam o artigo 153, mas o ferro também pode ser usado para construir torre eólica, para construir equipamento de saúde, uma tomografia, um equipamento de tomografia. Então, o minério de ferro em si, o insumo em si, não é prejudicial. O petróleo também não é, ao meu ver, em si prejudicial. O que é prejudicial é a queima do petróleo. Então, eu acho que aqui teve um erro, do ponto de vista de legislação, de produção legislativa. Mas eu volto ao ponto. Exigir que se faça análise de impacto regulatório do imposto seletivo, para saber se ele está indo bem ou mal. Se ele estiver indo mal, corrige. Essa é a ideia. Bem, muito obrigada. Só uma observação, posso? Como curiosa aqui do assunto, né? Porque, falando dos minerais, né? Pode ser que o bem em si seja dual, né? Para uso que seja benéfico ou maléfico. Mas eu acho que o processo de retirada desse bem também tem que ser avaliado, né? E fazer parte aí dessa análise de impacto regulatório, porque eu não sei, não participei das discussões, mas intuo que tenha sido considerado também essa questão, considerada a questão do processo de retirada do bem. A gente viveu Brumadinho, a gente viveu Mariana, né? Então eu acho que todas essas questões devem estar aí no radar dos especialistas, né? Posso comentar? Posso passar para você? É interessante essa pergunta, né? Eu tenho um posicionamento realmente diferente do professor. Eu entendo que a incidência do imposto seletivo ele se dá sobre o bem mineral extraído, o bem mineral objeto da extração. Não é o ferro, não é o minério de ferro, não é o petróleo, não é o gás natural, não são os combustíveis fósseis, é a extração. Esse é o fato gerador que motiva a incidência do imposto seletivo, é o bem mineral extraído, é a extração, e não depois os insumos que, eventualmente, ele venha a se transformar ao longo de outras cadeias. Como é o caso, por exemplo, que o professor cita nessa questão de construção, por exemplo, de torres ou de equipamentos médicos, que é um exemplo que já é conhecido, que o senhor normalmente coloca, né? E eu entendo também que a desoneração... Existe uma regra prevista na emenda constitucional dizendo que os bens que vão ser gravados pelo imposto seletivo, eles não podem ser objeto de desoneração de CBS e IBS, que é o nosso IVA dual. Então, e faz todo sentido, né? Se nós temos uma desoneração de cobrança de CBS e IBS, porque se entende que esses produtos são essenciais, eles são desonerados com uma alíquota de 60%, eles não podem sofrer ao mesmo tempo a incidência do imposto seletivo. Afinal, é um imposto que quer cobrar de forma mais acentuada esses bens que se reputam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, são listas que não podem coincidir. Onde entrar a desoneração, não pode entrar o imposto seletivo. No caso, quando nós estamos diante de um insumo, que é o bem final, acabou sendo desonerado, como é o caso dos equipamentos médicos, por exemplo, o bem final que tem como insumo o ferro ou o petróleo, se ele for desonerado, não há nenhum impedimento para que ocorra a incidência do imposto seletivo. Porque, do contrário, nós estaríamos esvaziando a materialidade do imposto seletivo. Observem, a desoneração não é dos insumos que compõem aquele bem. A desoneração é do bem final. A desoneração é do equipamento médico e não dos insumos que integram o equipamento médico. Então, é uma outra perspectiva. E volto a ressaltar, nós não estamos tributando o ferro, nós estamos tributando a extração do minério de ferro. E esse é um dado muito relevante pela perspectiva ambiental, pela perspectiva da emissão de gases poluentes. Outra coisa que eu queria falar, professor Breno, que eu havia esquecido de mencionar, é que, quando você fala em avaliação da política pública, eu entendo que tem uma norma, que é a avaliação quinquenal, que ela é de uma relevância
ímpar para fazer a avaliação dessa política pública estabelecida por intermédio do imposto seletivo. Se nós vamos ampliar para caminhões, se nós vamos incluir plásticos, se nós vamos incluir no futuro alimentos específicos, nós precisamos fazer essa avaliação, nós precisamos acompanhar essa política, porque ela não é arrecadatória, ela não é para ser arrecadatória. Esse é o papel que nós temos que olhar para ela com esse olhar. Né? É um novo olhar dessa tributação, e eu realmente acredito que ela pode se prestar para o fim a que ela se propõe. Mas nós precisamos ter um controle, de fato, dessa política pública. Nós precisamos ter uma avaliação. Quando você fala em avaliação, a avaliação posterior dessa política pública, o que nós temos no ordenamento jurídico como regra geral? Nós temos, normalmente, via um comando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dizendo que todas as regras que promovem desoneração, que concedem benefícios tributários, né, em que o Estado abre mão daquilo que ele poderia arrecadar em razão da concessão de benefícios tributários. Existe uma regra de monitoramento dessa política pública desonerativa. E essa é uma regra, para mim, que não tem uma eficácia social como ela deveria ter, porque a gente sabe que as desonerações acontecem e, muitas vezes, essa avaliação ela não se dá de forma tão permanente como ela deveria acontecer. Eu gostaria que isso não acontecesse com o imposto seletivo. Gostaria, de verdade, que a avaliação quinquenal para avaliar a eficácia como política pública de combate às externalidades negativas, ela fosse efetiva. E isso é uma norma que está em construção. Há uma diretriz prevista na Constituição, depois regulamentada pela lei complementar, prevendo essa avaliação a cada 5 anos, desse imposto. Então, a forma como vai ser construída essa avaliação também tem uma relação direta com como ele vai se materializar para o fim a que ele se propõe, que eu, de fato, acredito que é o combate às externalidades negativas aqui pela perspectiva ambiental. Professor Breno, posso passar aqui para o doutor Darlan, por favor? Porque o sócio já está ali me falando que seu tempo esgotou e eu já ultrapassei tudo. São breves comentários, só dizer que a criatividade ela supera as intenções e se impõe na realidade. Né? Na apresentação do Breno ali, ele estava mostrando as janelas, né? Janelas e telhados, né? E a gente vê isso uma realidade no dia a dia. Imposto atribui somente ao imposto seletivo a função de incentivar ou desincentivar algum comportamento, ele não é suficiente para isso. A gente vê isso nas realidades. E quando se trata de tributação, né, o empresário, as empresas, elas vão se adaptar dentro das possibilidades. E quando a gente fala do comportamento das pessoas, eu acho que tratar esse imposto, né, como algo que realmente que vai incentivar certos comportamentos ou induzir que a sociedade rume a um caminho desejado, ele impõe também ao Estado oferecer alternativas dentro de um contexto de materialidade. Essas avaliações, a gente acompanha essa questão legislativa, a lei de diretrizes orçamentárias, e você vê que muitas vezes as discussões, ninguém, às vezes, chega até a ler aquela avaliação. A avaliação é até feita, né? Nós temos excelentes técnicos, excelentes instrumentos, nós temos corpos funcionais muito engajados e competentes em todas as esferas e que, muitas vezes, trabalham e oferecem instrumentos ali para aquela avaliação, mas aquilo, muitas vezes, não é considerado porque uma realidade ou econômica ou social se impõe. Então, eu penso que, para uma efetividade mesmo de uma política de imposto seletivo, para ser efetivo naquilo que se espera, ele tem que vir acompanhado também de alternativas para aquele público que você deseja alcançar. Não adianta eu dizer que bebidas açucaradas elas são tributadas se a única opção que as pessoas têm para beber são bebidas açucaradas. Elas vão beber, não vai, ou vão arrumar alguma maneira de dizer que aquele açúcar ali não é açúcar, agora é um açúcar modificado que não se enquadra dentro de uma... Mas acaba sendo... A efetividade da coisa é só um disfarce, né? É sorvete ou é biscoito? É uma criatividade tributária, né, que as pessoas usam para dizer assim, olha, eu vou classificar isso tem incidência e isso não tem. Então, eu acho que, para a efetividade, a gente quer tratar as coisas com seriedade, então essas coisas elas precisam ser levadas em consideração e o Estado tem um papel não só de aplicar o imposto, porque aí se torna só um imposto arrecadatório mesmo, aí
tudo bem, se é essa a realidade, mas se realmente você quer induzir comportamentos, você quer realmente atingir um objetivo de sustentabilidade, você tem que pensar em conjunto com isso, medidas que possam dar alternativas, e dentro de um tempo também. Talvez agora os caminhões sejam necessários. Qual seria a ação do governo? Talvez investir com seriedade ou em outros modais de transporte e depois dizer assim, não, olha, agora caminhão eu quero desincentivar para valer, porque eu tenho outros modais aqui disponíveis. Isso eu acho que tem que estar muito em conjunto, porque, descendo mais uma vez para a realidade do profissional da contabilidade no dia a dia, o que você vê é a criatividade das empresas, das instituições e até dos governos, tá? Porque assim, você tem uma norma ali e todos nós, eu também sou servidor público, eu vejo assim, você tem uma norma colocada e às vezes dentro do nosso dia a dia, nas nossas instituições, você não vê aquela realidade posta. E muitas vezes a gente está cobrando isso dos outros, quando a nossa própria instituição, ou que deveria ser um guardião daquilo, não está implementando. Eu acho que essa seriedade ela vem também desse exemplo do Estado, dele mesmo se colocar como um modelo a ser visto e imitado, como também que nas políticas você ofereça alternativas que considerem o momento que a gente está vivendo. E sim, aí na realidade as pessoas vai ser mais barato de verdade, que a razão é essa, né? Vai ser mais barato ter um comportamento mais adequado com os tempos que nós vivemos, a sustentabilidade, o que queremos, a sociedade que queremos construir, porque, no fim das contas, o incentivo econômico ele supera, né? O imposto ele tenta fazer isso, mas sozinho ele não é um instrumento suficientemente capaz de transformar uma realidade que se impõe. Aí acaba virando um imposto arrecadatório e não cumpriu o objetivo. Obrigado. Obrigada, professor. Quer 30 segundos para falar Não? 30 segundos. A gente está com um painel que a gente tem uma especialista que está no Canadá e eu estou preocupada. A gente já está 1 hora atrasado, não é isso, Sócrates? Olha, esse tema ele tem muita coisa para ser discutida. Eu faria outras 4 perguntas aqui, sabe? O fundo, né? A efetividade também pode estar relacionada à aplicação dos recursos pelo fundo, como o professor Breno apresentou muito bem aqui, por meio dos projetos e do financiamento, né? Voltado, fomentando isso, projetos na área ambiental, de preservação e tudo mais. Só que, como a gente está com um tempo curto, limitado, eu vou convidar vocês para o próximo painel. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos painelistas aqui. Quero que a gente possa depois, viu, Sócrates, estender essa discussão no âmbito da AGU. O nosso diretor da escola estava aqui, presente hoje, também nos ajudou muito nesse processo, levar essa discussão para o âmbito da AGU, fora da AGU. Isso, e eu quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada, Sócrates, a equipe da AGU que está toda aqui, os colegas. E era isso, né, Sócrates, para esse painel. Muito obrigada, gente. Agradecemos a moderação da doutora Leila de Moraes e também aos painelistas o nosso muito obrigado. Pedimos que se posicione para um registro fotográfico. Muito bem, o nosso muito obrigado. Vamos partir agora para o último painel. Antes da pausa para o almoço, teremos agora o painel número 2, tributação e mercado de carbono.